Vamos lá. Então, uma parte desse tema, né, eu estudei lá na graduação, mas bem pouco. É impressionante como a gente relembra, né, só de bater o olho na hora que eu estava estudando agora, vem tudo na cabeça, mesmo 15, 18 anos atrás, mas uma boa parte, assim, uns 70% são coisas que eu mesmo também não sabia e eu não sou, obviamente, especialista nisso, mas qualquer coisa a gente vai discutindo aí, tá? Eu começo falando um pouco sobre o ato, e algumas coisas também vai ter uma sobreposição com o que o Gonçalo falou lá um mês atrás, mas eu quis manter para dar uma reforçada. Bom, eu começo com o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que a gente tem, né? Basicamente, ele tem um elétron aqui. Deixa eu mudar o mouse aqui. Apontador. A gente começa com a partícula elétron, que tem uma carga negativa, e a gente começa com uma outra partícula chamada de próton, que tem uma carga positiva. Tá? Esses dois corpos aqui, né, essas duas partículas, elas estão então em órbita, o elétron fica em órbita em torno do próton, e existe uma força aqui que mantém esse elétron e esse próton próxima, que é uma atração eletromagnética, uma força eletromagnética, tá? Então essa é uma das 4 forças que a gente tem na natureza, e nessa apresentação aqui a gente vai ver 3. A quarta eu não encaixei porque achei que estava muito fora de contexto. Mas essa é a primeira, força eletromagnética. Atrai partículas que têm cargas opostas, ou repele partículas que têm cargas do mesmo sinal, seja negativo, negativo, seja positivo, positivo. Olhando primeiro para o elétron, quando a gente faz esse desenho esquemático aqui, na verdade, a gente está falando dessa órbita aqui, que é a órbita menor, a órbita que a gente chama de n igual a 1. Mas existem outras órbitas possíveis, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, e assim vai, que são órbitas de menor energia de ligação. São o elétron pode pular de uma órbita para outra, especialmente por recebendo energia, então se ele absorve uma energia externa, ele pula de uma órbita para outra, e a gente chama isso de estados excitados. Ele fica pouco tempo nessa órbita, porque ela não é o estado de menor energia, ela não é o equilíbrio, e aí ele pula para uma órbita mais externa e logo depois ele sozinho, né, ele retorna para a órbita n igual a 1, e aí ao fazer isso ele emite energia. Então o átomo de hidrogênio específico do N2 para o N1 ele emite no vermelho, do N3 para o N1 ele emite no azul aqui, e esse é violeta e assim vai, tá? Foi mais ou menos assim que, com esse tipo de observação e com a modelagem matemática por trás disso, é que meio que nasce a mecânica quântica, tá? A mecânica quântica é a parte da física que descreve todos esses efeitos, e ela vem de quântica porque é quantizado. Então a gente não tem elétrons nas regiões intermediárias aqui. Ele só está, ou ele está nesse orbital, ou ele está nesse, então é quantizado. E é nesse sentido de quantizado é que nasce a mecânica quântica. Inclusive o N aqui, que está aqui, N igual a 1, N igual a 2, é chamado de número quântico principal. Existem outros. Beleza. Isso é falando do elétron, tá? Quando a gente, para introduzir um pouco a noção do núcleo, mantendo ainda no átomo de hidrogênio, o hidrogênio ele tem 3 isótopos. Ele tem esse isótopo aqui, que é um próton, que é o clássico, que a abundância na Terra é 99,972%. E ele tem, então, é um próton e o elétron simplesmente nessa configuração estável. Existe o deutério, que inclusive a gente usa bastante na biologia, né? Esse hidrogênio pesado aqui. O que é o deutério? Ele tem um nêutron a mais no núcleo. Então, nesse momento, eu estou introduzindo mais uma partícula importante, que é o nêutron. O nêutron ele tem o mesmo tamanho, o mesmo peso do próton, mas o próton tem carga positiva e o nêutron tem carga neutra, não tem carga. E é por isso que ele se chama nêutron, tá? Inclusive historicamente. A gente vai ver que a presença do nêutron no núcleo é importantíssima para manter a estabilidade do núcleo, porque nesse caso do hidrogênio, ele não é tão importante, inclusive aqui ele até atrapalha. Já vou falar desse último caso. Mas quando eu tenho mais de um próton no núcleo, né, átomos
com mais hélio, por exemplo, isso já acontece, os dois prótons do átomo de hélio, eles não gostam de ficar juntos um do lado do outro, porque eles têm carga positiva, e a carga positiva quer se repelir, quer ficar longe. Então o nêutron ele tem um papel fundamental de estabilizar isso, tá? Mas o excesso de nêutron é um problema. Então, quando a gente vai para o trítio, que é um hidrogênio com dois nêutrons e um próton, ele já não é mais estável. Esses dois átomos aqui são estáveis, o próton, esses dois isótopos, né, de hidrogênio são estáveis, mas o trítio já não é mais. O trítio ele é radioativo, significa que seu núcleo vai degradar, e ele tem aqui um tempo de vida médio de 12 anos. Então ele se forma, mas não é estável, e 12 anos depois é, ele se degrada. Não é que ele se degrada, o que acontece? Esse nêutron que está aqui, ele se transforma. Então agora a gente vai aprender mais uma coisa, e essa coisa vai aparecer várias vezes para nós aqui. Essas partículas que a gente até um tempo atrás achava que era a base, essas partículas elementares, a gente acreditava que elas eram a menor unidade da matéria. Com esse tipo de reação aqui, a gente aprende que isso não é verdade, porque esse nêutron aqui, ele se transforma num próton depois de 12 anos. Ele se transforma num próton, então esse hidrogênio aqui, que antes tinha um próton só, quando esse nêutron vira o próton, esse hidrogênio passa a ter dois prótons. Então ele não é mais um hidrogênio, né? Ele é um hélio. Então ele vira um átomo de hélio, e essa reação libera um elétron com alta energia, e essa outra partícula aqui que é chamada de neutrino, mas a gente vai ver ela várias vezes, a gente até pode falar sobre ela mais para frente, mas ela é uma partícula também fundamental aí nessa história, tá? Depois eu tenho uma tabela com as partículas que são realmente as mais importantes, né? No final dessa apresentação, a gente vai ver que o elétron é uma dessas partículas, a gente vai ver que o neutrino é outra dessas partículas super importantes. Essa reação aqui que emite um elétron com alta intensidade é chamada de radiação beta, tá? Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar nisso. É basicamente um elétron sendo emitido com alta velocidade, e ele faz um estrago aonde ele passa, inclusive no DNA. Tá? Enfim, então essa aqui é só um exemplo para mostrar que o núcleo pode ser super estável, mas dependendo ele pode ser instável, e um nêutron pode se transformar num próton, por exemplo. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Por favor. Marcelo, deixa eu só fazer um breve comentário. Que os alquimistas, né, sempre tiveram aquela ideia da transmutação, né, de pegar o chumbo, transformar em ouro e tal, aquela coisa toda. Esse nome aí também mantiveram o nome, né, transmutação, mas de algum jeito eles tinham o sentimento, né, de que os elementos químicos eram intercambiáveis. Isso é muito interessante. Embora o objetivo fosse ouro, essa coisa toda, mas essa aí é a prova disso aí, né? Transmutação, genial. E uma coisa, o Geiger que a gente usa no laboratório, o que ele detecta é exatamente essas partículas beta. Perfeito. Certo, beleza. Isso, toda isso aqui é observação da natureza, né? Muitas foram feitas agora, nesses últimos séculos, desde 1900 para frente, com o avanço da tecnologia e com a teoria por trás, mas, sei lá, o urânio virando plutônio deve existir desde sempre, é o tipo de núcleo que é super instável, tal, então deve ter... Existe um monte de outras fontes de informação que dão esse tipo de evidência, e que muitas podem ter sido bem descritas muito, muito antigamente. Ok, outra coisa que eu acho que é legal de falar, esse desenho que a gente faz do átomo, e aqui eu estou falando do átomo de hidrogênio, mas isso vale para tudo, ele está totalmente errado, tá? Essa distância que a gente tem daqui a aqui, ela tem 10 a menos 10 metros, um angstrom, que é o famoso 1 angstrom, tá? É o tamanho do raio, do diâmetro do átomo de hidrogênio. Mais a distância do núcleo, do lado direito até o lado esquerdo, é que o diâmetro do núcleo é 10 a menos 14. Isso é 10 mil vezes menor. Tá? Então essa representação aqui ela é só fictícia, na verdade a gente nem conseguiria ver esse próton nessa escala que a gente está pondo esse orbital aqui. Tá? Então isso eu acho que é importante para as pessoas terem uma noção melhor do tamanho das coisas. Isso aqui está para o átomo de hidrogênio, mas isso vale para todos. Tá? Não é porque o núcleo tem 30, 40 prótons lá que ele vai aumentar de tamanho muito, não. Ele vai ficar nessa escala do 10 a menos 14 mesmo, tá? O que é legal aqui de perceber é que tem muito espaço vazio, né? Entre
o elétron e o próton, é um monte de espaço vazio. E qualquer ligação química que esse hidrogênio faça com qualquer outro átomo para formar outras moléculas, não altera essas distâncias. As ligações químicas ocorrem daqui para fora, e essa parte interna, esse espaço vazio é o mesmo. Então, juntando tudo isso, a gente é um monte de espaço vazio. Tá? Pode ser um material mais duro que for, mais compacto que for, ele vai ter essas unidades de 10 a menos 10, e o resto lá dentro é praticamente um buraco vazio. Eu acho que esse tipo de coisa é importante a gente dizer. A gente tem muito espaço vazio entre nós aqui, ou entre o material mais duro que vocês puderem imaginar. Alguns números, né? Só para. Então, o próton ele tem carga positiva, ele tem uma massa aqui de 10 a menos 27 quilos. O nêutron ele tem a mesma massa que o próton, ele não tem carga. O elétron tem carga negativa na mesma quantidade, né, do próton, e ele tem uma massa muito, muito menor. Tá? Também aqui é na casa de 10 mil vezes menor. Tá? É muito menor. Muito menor em tamanho, muito menor em peso também. Tá? Então, de novo, esse desenho está totalmente errado. Isso aqui não é do mesmo tamanho, ou a metade do tamanho daqui, ele também é super pequeno. Aí a gente vai para o próximo, é o átomo de hélio. Então, o átomo de hélio ele tem, né, 2 prótons no núcleo. Acho que isso está claro para todo mundo, né? O número de prótons do núcleo é que define o átomo, né? Hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2. E daí para frente eu não sei de cor a tabela periódica, mas é o número de prótons que dita. O número de nêutrons não faz diferença em se chamar um átomo de classificar um átomo de outro. Então, mas ele tem 2 prótons e ele tem 2 nêutrons. Essa é a configuração de maior estabilidade, tá? Aqui é uma visão 3D, um pouco mais próxima de uma 3D, né? Porque esses 2 elétrons que ele tem, né? Como ele tem 2 prótons, ele tem 2 elétrons, porque o átomo tem carga neutra. Esses 2 elétrons, eles também não gostam de ficar perto um do outro, né? Eles têm carga negativa, então a configuração mais estável é essa aqui, tá? Um fica a 90 graus do outro, e essa é a configuração onde eles se repelem na maior parte do tempo. O hélio, meu celular está tocando aqui, deixa eu cancelar. O hélio ele tem também um isótopo, que é um isótopo com um nêutron apenas, tá? Chamado de hélio 3. E a abundância desse hélio 3 na Terra é muito baixinha, na Terra, porque em outros planetas não é assim. Então, para dar um pouco dessa visão dinâmica de como esses núcleos são instáveis ou recombinam, eu trouxe aqui o exemplo das reações que são a base dos reatores de fusão nuclear a frio, que é uma tecnologia que em breve, eu acredito que tem muita gente trabalhando nisso, tem startups trabalhando no desenvolvimento dessas reações de fusão nuclear a frio, que é uma forma de energia aí do futuro. Inclusive para as naves espaciais, o primeiro momento que elas vão ser usadas vão ser para as naves espaciais. Então a gente tem alguns exemplos. A gente tem um deutério, que a gente já viu lá atrás, né, um hidrogênio com um nêutron, e um trítio, que é um hidrogênio com 2 nêutrons. Eles podem recombinar, eles formam uma partícula de nêutron livre. Essa partícula de nêutron sai com muita energia, também faz um estrago onde ela passa, e ela forma um hélio 4 aqui. Essa reação aqui de fusão, né? Então a gente está fusionando esses 2 núcleos, ela libera 17,6 mega eletronvolts, isso é bastante energia, tá? Esse cara em especial, ele é ruim porque esse trítio, que é a mesma reação que eu já tinha falado lá atrás, o trítio gera um hidrogênio, um hélio, e libera uma partícula beta. A partícula beta, então, é ruim, esse cara é radiativo, vamos dizer assim. Ninguém quer um motor de um carro radioativo, né? Ou mesmo num foguete. Uma outra configuração é essa daqui, ela produz bem menos energia, mas eu tenho 2 deutérios se fusionando em um hélio 3 e um trítio. De novo eu tenho o trítio aqui, e de novo eu vou ter esse cara radioativo. Também não é bom, fora o fato que produz tanta energia. A outra é um deutério com hélio 3, formando um hélio 4 e um hidrogênio. Aqui parece bom, mas ele não está escrito aqui, mas a nomenclatura mostra, a história aqui mostra que isso aqui produz também um trítio, e o trítio, de novo, é radioativo. O moral da história aqui é o seguinte, o melhor
motor, combustível de fusão nuclear é hélium, dois átomos de hélium 3 fusionando, formando 2 hidrogênios e um hélium 4. Isso aqui libera quase 13 milhões de eletronvolts, isso é bastante energia, e esse aqui é o único que não produz, então, nenhum lixo radioativo, e esse aqui é o que está todo mundo procurando para ser combustível aí dos reatores de fusão nuclear. O problema é que, se voltar aqui, que na Terra isso aqui é muito pouco, a gente praticamente não encontra. E aí, se vocês lembrarem que a China foi para a Lua, mandou, né, uma nave, não tripulada, né, mandou uma nave para a Lua, para o lado escuro da Lua. Nunca ninguém tinha ido no lado escuro da Lua, e ela foi lá porque ela foi lá para medir quanto tinha de hélio 3 disponível lá. O lado escuro da Lua, ele fica protegido, a Terra protege a Lua dos ventos solares, então tem uma teoria de que tem muito hélio 3 lá. E a ideia, então, da China e outros países, talvez, é para as viagens interplanetárias aí no futuro, possivelmente Marte, o lado escuro da Lua seria um posto de abastecimento. Então a gente iria com combustível, como a gente tem nos foguetes hoje, daqui até a Lua, para lá do lado escuro da Lua, recarrega com hélio 3 e a partir dessa reação aqui você produz energia em reatores nucleares e isso seria o combustível para ir para outros planetas. Tá? Essa é que está por vir aqui nos próximos 20 anos, alguma coisa assim. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Genial. Eu quis trazer isso aqui porque acho que é uma coisa interessante e traz um pouco dessa flexibilidade entre os núcleos. Tá? Indo além, né? Isso então, eu mais ou menos falei como o hélio é formado, tal, mas a gente vê aqui os outros átomos seguem a mesma coisa, tá? Então, dois hélios fusionam e aí você tem um berílio. E a liberação de um raio gama. Aqui um raio gama é um raio X altamente energético, tá? Aí você tem o berílio se juntando com mais um hélio, formando carbono, se juntando com mais um hélio, formando oxigênio, e assim vai. Tá? E assim que os átomos são formados. Aonde isso acontece? Isso acontece no ciclo de vida das estrelas, né? Que é um pouco que o Gonçalo já tinha falado. A gente tem dois tipos de estrelas. Tem o combustível da estrela, quando ela está jovem, como é o nosso Sol hoje, é o hidrogênio, mas à medida que ela vai queimando todo o hidrogênio, ela vai produzindo esses outros átomos, e a gente tem estrelas onde ela acaba a produção dos átomos, vamos dizer assim, para no carbono, e a gente tem um outro tipo de estrela onde a produção desses átomos acabam no ferro ou no níquel. Tá? Basicamente, você vem fusionando esses átomos, formando átomos maiores. Tá? São reações, obviamente, de muita energia, por isso que acontece nas estrelas. Então, se a gente voltar, dando um zoom nessa história, a gente tem, então, uma nebulosa estelar aqui, que é basicamente um monte de hidrogênio, vamos dizer assim, e por ação da gravidade, então a gente acabou de ouvir falar agora da segunda força da natureza, a força da gravidade. Qual que era a primeira? Força eletromagnética, e agora a gente tem uma força da gravidade. Por ação, o que a força da gravidade faz? Ela pega tudo que é massa e ela traz as massas para perto. Tá? Quanto maior for a massa, mais perto essa massa, ela junta coisas que têm massa. Então, o que vai acontecer aqui é que esse hidrogênio, tudo vai por força da gravidade, ele vai se juntando, e dependendo da quantidade de hidrogênio, da densidade de hidrogênio dessa nuvem aqui, você vai ter uma estrela de tamanho médio, que é o nosso Sol é uma estrela de tamanho médio, ou você vai ter uma estrela muito massiva, com muito hidrogênio dentro. Tá? Elas vão mais ou menos pelo mesmo caminho, ou seja, na hora que elas vão queimando o hidrogênio e formando os outros átomos, elas vão mudando de cor, e quando os átomos são maiores, elas vão ficando maiores também. Tá? As duas coisas acontecem dos dois lados. Aqui a gente tem uma gigante vermelha, e aqui a gente tem uma super gigante vermelha. O nosso Sol, ele está ainda nesse estágio aqui, ele ainda ele é o Sol jovem, mas ele vai passar por essa fase, ele vai crescer, ele vai engolir a Terra, inclusive, nesse processo de crescer dele, de tanto que ele cresce, ele vai passar a Terra, ele vai passar Marte, inclusive, e depois, lá na frente, aí tem uma explosão, onde que as camadas externas se soltam, e fica só uma camada muito interna, muito densa de energia. Tá? Essa explosão, ela libera aqueles átomos que estavam sendo formados, né? Lembrando que aqui acaba no carbono e aqui vai até ferro, né? Esse ciclo é o ciclo, deixa eu voltar um slide
esse cara aqui, que termina no carbono, e o outro, que é mais maçudo, né, tem mais massa, termina no ferro. Mas essa explosão aqui, ela tem capacidade de produzir os outros átomos que a gente conhece, de número atômico maiores, tá? Eles são todos produzidos durante essa explosão. Então imagina que isso aqui libera um monte de átomos para o universo, né? Isso se espalha para todos os lados. Nos dois casos. Nesse caso é muito mais intenso. Esse cara aqui do meio, ele basicamente vai ser uma bola gigante de carbono, que com o tempo, visto chamado de anã branca, na hora que ele se separa da nebulosa que ele se forma, e isso aqui com o tempo vai esfriando e acaba numa bola gigante de carbono, tá? Simplesmente assim fria. Fica solto no universo. A gente nunca viu ainda nenhuma anã branca esfriar, porque o tempo de esfriamento é maior do que os 14 bilhões de anos do universo. Então a gente ainda não conhece. A gente conhece as anãs brancas, mas a gente não viu nenhuma anã branca esfriando. Não deu tempo ainda do tempo do universo, tá? A supernova é um processo parecido, só que como tem muito mais massa, você tem uma explosão muito maior. E aqui tem dois caminhos possíveis. Uma coisa para falar, a anã branca, eu falei que ela é carbono, mas na verdade, como tem muita energia, ela é uma sopa de elétrons, prótons e nêutrons. Mas eles estão intactos, tá? Os elétrons, prótons e nêutrons continuam lá, né? Mas é mais ou menos uma sopa. Pode ser que quando isso esfrie, ele chegue a ser uma bola aí de carbono, alguma coisa assim lá na frente. A supernova, ela já, a hora que ela tem a explosão e ela esfria, vamos dizer assim, indo na direção de uma anã branca, o que acontece aqui é que, como tem muita massa, tem muita força da gravidade. E essa força da gravidade, ela pode, dependendo da quantidade, ela pode ir por dois caminhos. Ela tem a estrela de nêutrons, aonde o que acontece é o elétron, é uma reação contrária do que eu tinha acabado de falar ali do hélio. O elétron, ele entra para dentro do núcleo do átomo e ele interage com o próton e ele vira um nêutron. Então, todos os prótons de todos os átomos que estão aqui vão interagir com todos os elétrons e isso vai virar nêutrons. E isso, no final, é uma estrela de nêutrons. Só tem nêutron, é uma bola de nêutrons, todo mundo colapsado. E isso aqui vai com o tempo esfriando, tá? E a gente tem uma estrela de nêutrons fria lá na frente, também muitos bilhões de anos. Agora, dependendo da massa, a gravidade é tão forte que ela vence, então, o próprio nêutron começa a se fundir e ficar cada vez menor, e aí você tem um limite aí aonde dá origem ao buraco negro. Tá? O buraco negro é caracterizado por isso que a gravidade é tão forte aqui que nem a luz sai. Então a luz não consegue sair e tudo que passa aqui perto é puxado para ele. Exatamente o que acontece lá dentro ninguém sabe. Tá? Um resumo dessa história toda, então, eles usam a unidade do nosso Sol como sendo referência. Tá? Massas solares é a massa do nosso Sol. Então, se a estrela se formou inicialmente, né, esse cara aqui, se ele se formou com menos de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, ela vai seguir aquele caminho de cima e vai formar uma anã branca. Se ela se formar com massa de 1,4 até 3 vezes a massa do nosso Sol, ela vai seguir o caminho de uma estrela de nêutrons. Então, na anã branca, você tem elétrons, prótons e nêutrons livres para se mover lá. Então, ela é uma sopa, vamos dizer assim, dessas partículas. Na estrela de nêutrons, você tem elétrons sendo forçados a entrar dentro do núcleo, e aí, ao entrar dentro do núcleo, eles se recombinam com os prótons e formam nêutrons. É o contrário da reação que eu tinha falado lá do trítio virando hélio. Ali era um nêutron virando um próton mais um elétron. Aqui é o elétron sendo forçado a entrar no núcleo, ele pega o próton e transforma o próton num nêutron. Tá? E por último, então o que você tem aqui são só nêutrons, mas para aí. Agora, se a gravidade for muito mais forte, a gravidade vence e você não tem nada que prevê o colapso, e aí as estrelas de nêutrons vão ficando cada vez menores, cada vez mais compactas, com maior gravidade, que a gravidade ela aumenta à medida que a distância vai diminuindo entre as partículas, e chega uma hora que ela cria o buraco negro. Tá? Eu gosto muito dessa figura, é a origem da formação dos planetas, tá? Então, o que acontece aqui, vamos
voltar 2, depois que você tem essa etapa aqui, né? Você tem esse cara que vai embora como uma anã branca aqui, ou aqui uma supernova, mas você fica com essa nebulosa de átomos aqui formados, né? E podem ter hidrogênios, bastante hidrogênio aqui ainda, que pode ser gerado nessa explosão. Então começa um novo processo, só que agora eu tenho átomos aqui, né? Um monte de átomos, todos os átomos da tabela periódica. Então é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a formação de um novo Sol, com os hidrogênios que ficaram, se recombinando, e aqui é um planeta sendo formado. Ó. Ele, à medida que ele vai girando aqui, ele vai pegando todos esses átomos que estão em volta, e pela força da gravidade ele vai atraindo até que ele fica com um tamanho aí que, na verdade, até que essa massa toda de átomos acabe, né? E aí ele para devido ao fato que não tem mais átomos por perto. Então a formação do planeta é basicamente isso. Depois de uma explosão, você tem os átomos e eles vêm formar o planeta. Marcelo? Por que que... Oi, fala, Antônio. Como estrelas viram Diga. pulsar? Porque elas são pulsares. Elas rodam muito rapidamente e elas são pulsares. As estrelas de nêutrons? E também gostaria de comentar quasares. Isso, elas emitem... Que são... não vou saber isso, Antônio. Não vou saber. Eu sei que sim, as estrelas de nêutrons elas giram muito rápido e elas emitem onda de rádio. Então, quando você fala um pulsar, essa radiação de fundo, né, que a gente recebe na atmosfera o tempo todo, uma parte delas vem dessas estrelas de nêutron e elas vêm na faixa de onda de rádio mesmo. É por isso que a gente consegue medir elas e acompanhar. Mas o quasar, né? o quasar, eu não sei. Não sei. Não teria que dar uma olhada, tá? Beleza? Aqui, o que eu tenho aqui é um gráfico onde o eixo X é o número de átomos, né, o número atômico, então os diversos átomos com seus números atômicos, e no eixo Y é a energia de ligação dos nucleons, são os prótons e nêutrons dentro do núcleo. Né? Então, o que acontece aqui? Quanto maior a energia de ligação, mais forte é essa conexão no núcleo, mais estável é o núcleo do átomo. Tá? Então, o que a gente vê aqui, que os átomos mais leves, a energia de ligação vai ficando cada vez mais alta, até que chega aqui no ferro e daqui para frente a energia de ligação vai diminuindo. Tá? O que isso está me dizendo? Que o ferro ele é o átomo mais estável, o núcleo de ferro é o átomo mais estável que a gente tem na natureza. E é por isso que as estrelas terminam no núcleo de ferro, ela é a ligação mais forte. Dali para frente os átomos ficam mais instáveis, chegando até o extremo do urânio, que ele é radiativo, né? Ele tem um tempo de vida, depois ele libera esses nêutrons, esses prótons, e ele forma plutônio, ele volta, inclusive ele chega a voltar aqui nessa relação. Tá? Então esse é o porquê que as estrelas... O carbono está aqui, tá? Aí eu não sei porque alguns vão no carbono e outros vão até o ferro, provavelmente pela energia necessária para fazer essa transição. Lembrando que algumas estrelas terminam em carbono e outras estrelas terminam em ferro. Mas é isso. O núcleo de ferro é o átomo mais estável. Marcelo, só um detalhe, exatamente o que você está falando. É por isso mesmo que as estrelas grandes, né, elas vão até ferro, e aí a gravidade, quando elas explodem a supernova, é que elas conseguem ir além do ferro, porque você precisa de botar mais energia no ferro do que o ferro dá quando ele quebra ou faz alguma coisa assim. É exatamente esse ponto. É sensacional isso. Exatamente. Então você pode ver que é bem isso, né? As reações de fusão, elas liberam energia desde que eu venha para cá, porque cada vez que eu coloco esses núcleos juntos, o núcleo fica mais estável, ou seja, ele libera uma energia que estava sobrando até o ferro. Daqui para frente não tem fusão que libere energia, pelo contrário, eu preciso pôr energia para a fusão ocorrer. É por isso que o Sol ele esfria a hora que ele chega no ferro, porque não tem mais nenhuma reação que consiga liberar energia. Tá? Foi bom. Eu volto para o átomo de hélio, tá? Porque tudo que eu falei até agora estava dando a intenção, a ideia de que o próton e nêutron são as partículas elementares da natureza, né? A base da matéria. Mas a gente já viu umas coisas meio bizarras, próton virando nêutron, nêutron virando próton, né? O próprio elétron entrando nessa história para fazer um virar o outro. Então isso chamava muita atenção do povo. E aqui é uma visão do átomo de hélio já com o estado da arte do que a gente conhece, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o elétron está aqui, né? O átomo de hélio tem 2 elétrons, então um elétron está aqui, o outro elétron está aqui, o nêutron está aqui, ele tem 2 nêutrons, então um nêutron está aqui, o outro nêutron está aqui, desculpa,
e eu tenho um próton aqui e o outro próton está aqui. Mas percebam que agora, dentro dos prótons e dos nêutrons, eu estou colocando outras partículas, especialmente duas partículas, né? A partícula do tipo U e a partícula do tipo D, aonde o próton é 2 U's e um D, e o nêutron é 2 D's e um U. Essas partículas, elas se chamam quarks. E elas sim são as menores unidades da matéria, tá? O quark do tipo U, U vem de up e o D vem de down, tá? São características que foram dados a esses quarks. A gente vai ver que tem outros tipos de quarks também. Então, a menor unidade, o tamanho do quark é 10 a menos 18. Então, esse aqui passa a ser a menor unidade da matéria formadora dos átomos, tá? 10 a menos 18 metros. Veja que o elétron também tem 10 a menos 18. Então, agora a gente está falando de partículas que são do mesmo tamanho, tá? Enquanto o núcleo, o próton e o nêutron é 10 a menos 15, o núcleo do átomo é 10 a menos 14, e o átomo como um todo é 10 a menos 10, está bem coerente com tudo que eu já falei. Então, fazendo um resumo aqui da escala da matéria, né? A gente tem ali a escala macroscópica, a gente tem uma das menores unidades da matéria, assim, formada já, é chamada de cristal, 10 a menos 9. Então, é a combinação desses cristais aqui vão dar origem à matéria como a gente conhece. Esses são os átomos que formam os cristais, né? Então, para cada átomo eu tenho 10 a menos 10, 10 a menos 14 é o núcleo, 10 a menos 15 é o próton ou o nêutron, mesmo tamanho, 10 a menos 18 é o quark, tá? Como que esses quarks ficam juntos, né? Então, aqui vem outra informação que a gente aprendeu aí nos últimos 50 anos. Isso aqui é chamado de força forte, essa é a terceira força da natureza. Então, a gente já viu a força eletromagnética, a força gravitacional, e agora a gente está vendo a força forte. A força forte é a força que conecta os quarks. Então, é uma energia que mantém esses caras conectados, tá? Então, 2 U's e um D para formar um próton, 2 D's e um U para formar um nêutron. E o que acontece? Essa força, ela não existe só entre os 3 quarks que formam o próton ou o nêutron. Ela existe entre quarks que estão em partículas diferentes. Então, é isso aqui que faz com que um próton fique perto de um próton ou um próton fique perto de um nêutron, mesmo no caso dos prótons que têm carga positiva os dois. Então, do ponto de vista de só força eletromagnética, esses dois prótons aqui não iam ficar junto nunca, porque os dois têm a mesma carga e eles querem ficar o mais longe possível. Ninguém entendia por que eles ficavam. E aí a gente aprende, então, com os quarks, que como os quarks fazem ligação via força forte entre essas partículas, existe então uma conexão que mantém elas ligadas. E é chamado de força forte exatamente porque ela vence a repulsão eletromagnética que forçaria esse cara a ficar longe. Tá? Isso vale entre dois prótons e vale entre nêutrons e prótons e entre nêutrons e nêutrons também. Então, o resumo dessa história é aqui. Ó. A gente tem... Oi. Sabe o que... no slide anterior. Sabe o que caracteriza os quarks ligarem entre dois U's e um D, ou dois D's e um U? Para você ter um próton ou um nêutron? A gente tem outros também. A gente tem outros, tá? Isso aqui é bem promíscuo. Tá? Okay. É a Ju, né, que tá falando? Isso. A gente tem outros quarks, tá? Eu tô falando só de 2 aqui, vai ter uma tabela mais para frente com outros quarks. Existem ligações entre outros quarks, formando outras partículas, mas essa ligação aqui em especial, eu não sei o motivo, mas essa ligação ela é estável, ela dura o tempo do universo, né? Porque os prótons, os nêutrons não são tão estáveis. Eu vou falar um pouco sobre isso, já falei um pouco sobre a instabilidade dos nêutrons, mas o próton ele é muito estável, né? Ele dura o tempo que durar o universo aí. Então isso aqui é super estável. Existem outras ligações, existem só Q com U, 2 U's e tal, que formam outras partículas, mas elas têm tempo de vidas menores, tá? Beleza, mas o motivo obrigado. Exatamente então aqui é o resumo da história do núcleo atômico, né? Então a gente tem... Oi, Marcelo, fala aí. Desculpe, no slide anterior, eles estão com o D, o U com cor diferente do outro U e tal. Tem alguma razão específica? Acho que não que eu saiba. Eles têm cores, sim, a gente vai ver. Eles têm sabores, na verdade. Os físicos foram bem criativos aqui, mas U é U e D é D, tá? Tá bom. Não tem. Eu não sei por que eles estão com cores diferentes. Ok.
Então, o resumo está aqui, né? Os prótons querendo ir embora, porque eles têm carga positiva, tudo mesmo com a mesma carga. Por força eletromagnética, eles estariam cada um indo embora em direções opostas, mas através da força forte que está dos quarks aqui dentro, você tem conexões, então, entre o quark do próton com os quarks do nêutrons, entre os quarks dos nêutrons com os próprios nêutrons. Todo mundo tem conexão em todo mundo aqui, e é isso que faz com que esse cara fique estável, tá? Até um certo ponto, né? Porque daí quando você começa a ter muito nêutron, você desbalança isso aqui, que é o caso do trítio. Muito nêutron, a proporção entre nêutrons muito maior do que prótons, desbalança também e você tem uma redistribuição. E aí vem a história, aí, Ju, um pouco do que você falou, né? Existem outras partículas, aqui ainda estou falando nêutron, mas existem outras partículas que são formadas a partir da combinação dos quarks, só que elas não são muito estáveis, tá? Na verdade, a maior parte dessas partículas, elas duram 10 a menos 10 segundos, 10 a menos 15 segundos, elas se desintegram e formam outras coisas muito rápidas. Mas o caso do nêutron, ele é curioso, né? Então, aqui eu estou falando de um nêutron livre, tá? O nêutron aqui tem, então quando a gente vê o nêutron, o próton ele é estável, tá? O próton ele dura o tempo do universo, mas o nêutron, quando ele está dentro do átomo, numa configuração de equilíbrio aqui, ele também é super estável e ele vai durar o tempo que tiver que durar. Mas o nêutron livre, o que é um nêutron livre? Um nêutron que saiu, foi ejetado de um átomo e agora ele está livre no universo, sem interagir com ninguém. Um gás de nêutron, qualquer coisa assim, ele é instável. Então, eles automaticamente, depois são 10 minutos aqui, mais ou menos, ele tem um tempo de vida aqui de torno de 10 minutos. Esse D aqui vira um U, esse quark D vira um quark U, e tem uma liberação de um elétron de alta energia aqui, e um neutrino aqui, tá? Esse aqui, inclusive, é a radiação beta, tá? Uma das formas de emitir radiação beta é exatamente um nêutron virando um próton. Então, ele é instável, tá? Fora do núcleo. E aí, como o D vira U, aí eu tenho 2 U's e um D, isso aqui é um próton. Beleza? Estou seguindo aqui. Então, isso é exatamente o que aconteceu lá atrás, quando eu falei, o trítio, depois de um tempo, ele é instável e ele vira um hélio. O que acontece? Esse segundo nêutron aqui, ele está claramente sobrando aqui. E ele fica quase livre. E uma vez que ele é quase livre, ele não faz nenhuma conexão quase com os outros, ele tem esse tipo de reação aqui e ele se transforma. Então, esse nêutron vira um próton, esse cara aqui passa a ter 2 prótons, eu tenho como liberação um elétron e um neutrino. Então, um elétron e um neutrino. É a mesma reação do elétron livre, do nêutron livre, o nêutron dentro do núcleo. Você vai falar do neutrino? Oi? Eu vou falar rapidamente. Sim, falo dele já. Vai chegar. Um pouco da linha do tempo, tá, gente? Então, essa aqui é bem legal. A gente tem um elétron se formando lá atrás, descoberto lá atrás em 1900, por radioatividade, estudando átomos radioativos, né? A gente tem o próton sendo descoberto aqui em 1920, a gente tem o nêutron sendo descoberto em 1930, a gente tem o meson pion, descoberto aqui em 1940, 1950, 1947, na verdade. Esse aqui é onde o César Lattes trabalhou, o físico lá, que depois veio para a Unicamp, né? A gente tem a biblioteca, tem um monte de coisa no nome dele. Quem descobriu essa partícula foi o grupo onde o César Lattes estava trabalhando na época. Ele descobriu ela estudando raios cósmicos. A gente tem, então, o meson, tem o bário. O neutrino aparece aqui mais ou menos na mesma época. Na verdade, o que fez grande diferença, né, com o que César Lattes descobriu é que ele meio que inaugurou essa coisa das partículas subatômicas, tá? Ninguém, até antes aqui, todo mundo achava que era prótons e nêutrons. Foi depois dessa descoberta que abriu esse leque de opções e a gente motivou, né, as pessoas a construírem aceleradores de partícula. Então, raio cósmico contribuiu com algumas coisas, contribuiu estudar, né, a radiação que chega na Terra e o que ela faz, contribuiu, mas foi os aceleradores de partícula que temos o melhor do mundo, que é aquele CERN, né, na França, foram os aceleradores de partícula que realmente abriram esse leque das opções.
E de lá para cá a gente descobriu muitas partículas, tá? Então, o quark veio aqui em 1970, e aqui está recheado de partículas aqui dentro, porque a gente tem muitas partículas identificadas. Tá vendo, Ju? Ó, 2 Qs, 3 Qs, aqui tem o 4 Qs, 5 Qs, o tetraquark, o pentaquark, outras combinações de quarks possíveis, mas essas partículas todas têm tempo de vida muito curto, tá? Mas elas são importantes para a gente entender a teoria por trás. E aqui o famoso bóson de Higgs, né, lá de 2013, que fez tanto sucesso na época. A gente já vai também falar sobre ele rapidamente daqui a pouco. Colocando só de curiosidade, se eu colocar algumas dessas partículas, a gente vê que ordenar elas por número de partículas, a gente vê que quanto maior a quantidade de quarks dentro, maior é a energia que elas têm. Então, o neutrino está aqui, o elétron está aqui. Neutrino e elétron não são formados por quarks. A gente tem o quark aqui, e depois a gente tem um monte de coisas sendo formadas a partir dos quarks. E à medida que elas vão recombinando, elas vão produzindo partículas maiores com mais energia. O legal dessa figura aqui é que ele fala que se eu somar duas partículas, as duas partículas somadas não têm energia simplesmente da soma das duas, tá? A potência é na casa de 5. Então, duas partículas juntas têm 2/5 a energia delas separadas. É uma regra aí que se aprendeu e funciona super bem, tá? Beleza. Esse aqui, pessoal, eu tô acabando, tá? O estado da arte das partículas elementares hoje. O que são partículas elementares? A base para a formação da matéria, tá? Então, algumas aqui a gente já viu, ó. Os quarks estão aqui, o quark U, o quark down, o up e o down, mas existem outros quarks, o charm, o top, o strange, o bottom. O elétron, então, acho que vocês não sabiam, não sei se já estavam percebendo, mas o elétron é uma partícula elementar aí da natureza, ele é a base, junto com os quarks. Os neutrinos são a base também, junto com os quarks, tá? Então, eu tenho os neutrinos, tenho 3 tipos de neutrino. Esses caras aqui são parentes dos elétrons, pode dizer que são 3 tipos de elétrons, vamos dizer assim. E aí o Higgs está aqui, e eu não vou falar muitos detalhes sobre isso aqui, mas a gente tem a separação básica da natureza, a gente tem os fermis e os bósons, o que classifica todos esses aqui é como se fosse uma tabela periódica, né, dos elementos, das partículas elementares. O que basicamente difere uma partícula da outra é a massa, a energia que elas têm, energia intrínseca, né? A carga, que pode ser fracionada ou pode ser zero. O spin, que é outra característica da matéria muito importante, que pode ser meio, 0 e 1. Então, se a gente vê aqui, todos os férmions têm spin meio, tá? Se você olhar com calma aqui, todo mundo tem spin meio. Todos os bósons têm spin 1 ou 0. Na verdade, o único que tem spin diferente de 1 é o bóson de Higgs. Isso é a primeira coisa que faz ele ser importante nessa história. O que significa? Porque faltava alguém com spin 0. O que significa esse exato? O spin, você vai perguntar? O spin é o giro, né? Então, essa visão de spin de giro é uma visão equivocada. Eu aprendi assim também, tá? Na graduação a gente aprende assim. No elétron, a gente fala, qualquer partícula que tenha carga, como um elétron, ele gira em torno do seu próprio eixo e isso gera um campo magnético e você teria um spin formado para ele. Se ele vira no sentido horário, o spin é meio. Se ele vira no sentido anti-horário, o spin é menos meio. Então a gente costuma brincar, e essa é uma explicação que inclusive a gente tinha na graduação. Mas a gente vê, à medida que vai se estudando mais, que partículas que não têm carga elétrica, né? Se você olhar aqui a curva da carga, ó, o gluon não tem carga elétrica, que tem spin, o fóton não tem carga elétrica, que tem spin. Então o spin ele não está ligado ao fato de uma partícula com carga elétrica girando, ele é simplesmente uma característica do universo, tá? Uma característica da matéria, das partículas elementares, a gente não sabe exatamente o porquê. Ele é uma observação da natureza. Mas tem a ver com... a gente não sabe. Tem a ver com força eletromagnética, não? Não, não tem. Tem a ver com nada. É uma característica dessas partículas. Como tem partícula que tem massa, tem partícula que não tem. Como tem partícula que tem carga, tem partícula que não tem. Tem partícula que tem spin meio, tem partícula que tem spin 1, tem partícula que tem spin 0. É assim, tá? A gente não sabe exatamente não sabe exatamente, não. A gente não sabe o porquê.
Eu posso até falar um pouco mais sobre isso aqui no outro slide, eu posso até puxar esse assunto de novo, tá? Mas a gente aprende, na graduação a gente aprende assim, mas está equivocado, tá? Simplesmente é uma característica, a gente não sabe o motivo. A gente mede e está lá e a gente usa. E se ela não colocar ela nos cálculos, a conta falha, é só por isso. Ou seja, Marcelo, porra, isso que você está falando é incrível. Quer dizer, vamos lá, o spin é uma característica que você mede, mas não sabe direito o que é. É isso? Isso. A carga também, se você for ver. Se você for no limite, que é carga. É uma característica que você mede. Meu amigo, massa, é uma característica. É por isso que eu pedi para você falar sobre esse assunto, Marcelo. Eu estou escrevendo um livro sobre economia, já falei para vocês, que eu estou exatamente tratando disso aqui de uma forma que as pessoas entendam. E chega uma hora que você diz, porra, e aí? As leis da natureza também, igual essas 4. São coisas que você mede, né? O que elas são exatamente ninguém sabe. É uma coisa que você mede, justamente perfeito. São coisas que você mede. É fantástico, é maravilhoso isso. Vamos lá, Marcelo, vamos lá. Então, Higgs, a característica do bóson. Estou acabando. A característica do bóson de Higgs tem 0 de. Já vai. Ele é super maçudo, né? Ele tem uma massa muito grande e ele tem 0 de carga e 0 de spin, tá? A gente já vai falar sobre ele daqui a pouco, é o próximo slide. O que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal, é que é como se a gente estivesse lá descobrindo uma via metabólica nova, descobrindo a fotossíntese, naquele vídeo que o Gonçalo mandou lá. Cada pouco um contribui com uma pecinha do quebra-cabeça, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É bem o que a gente está vivendo nas físicas de partícula, tá? A gente precisa de experimentos super complicados, como esses aceleradores de partículas gigantes. Cada um contribui com uma pecinha, o modelo vai melhorando, vai crescendo, mas exatamente o que está acontecendo ninguém sabe. Tá? A gente está ali no escuro ainda. Esse é o modelo, tá, atual. Então, chama modelo padrão das partículas elementares. Obviamente, eu não vou explicar ele todo, eu nem sei muito como explicar isso daqui, mas isso aqui, pense que isso aqui fosse uma via metabólica que ninguém sabia, a via metabólica da fotossíntese. É isso aqui, esse é o estado da arte do que eles acreditam que esteja acontecendo na formação ou desconstrução de matéria e envolve tudo. E o bóson de Higgs, Gonçalo, ele está aqui, ó. Ele é fundamental por vários motivos. O primeiro é que, na época da descoberta dele, todas as outras partículas já tinham sido descobertas. E ele era o único que estava faltando para fechar o modelo padrão. Eles tinham que achar ele para que isso se sustentasse. Se ninguém achasse esse modelo, estava fraco. Então, eles foram atrás e procuraram. Como que se procura isso? Né? Pela matemática por trás, você já sabe qual é a energia, qual é a massa que ele deveria ter, já sabe que ele não devia ter carga, já sabe que ele não deveria ter spin. Então, você faz todo um experimento para pescar um cara que tem essas características, e aí acabou achando. Tá? Mas ele é central aqui no modelo, tá vendo? Além dele ser a única partícula que ninguém tinha achado para fechar o modelo padrão, todas as outras foram sugeridas, e você foi experimentalmente e achou. Ele é central aqui, ele faz várias conexões com os quarks, com os leptons, com os bósons, ele tem um papel fundamental aqui. Marcelo, e para achar experimentalmente essas partículas, só através do acelerador de partículas, né? Você faz o choque, e quanto maior a energia da aceleração, você consegue... Isso, você bate, acho que eles fazem colisão de prótons, se eu não me engano, de prótons altamente energéticos, e aí são um festival de partículas, tá? Se você voltar aqui, não é à toa que isso aqui está cheio de bolinhas aqui, pequenininhas aqui, porque aqui é um festival de partículas que são formadas, mas elas são todas com tempo de vida muito curto, tal, mas cada uma delas, pela teoria, você sabe onde ela deveria ser. Essa aqui deveria ter carga tal. Então aí você vai no experimento e vai buscar coisas com aquela característica. Só que você tem que conseguir as energias suficientes para a partícula se formar, né? Então por isso que os aceleradores de partículas são importantes. Beleza? Posso avançar aqui? Aí, não tem como eu não falar, ia falar sobre isso, né, Antônio? Fala aí, pergunte. É sobre a origem do universo, exatamente no bóson de Higgs. Eu ia te perguntar por que os físicos acreditam que a origem do universo esteja relacionada ao bóson de Higgs. É só pela estabilidade? Não sei. Não, ele não é nem um pouco estável. Ele é super maçudo, mas ele não é estável. Ele tem um tempo de vida super pequeno.
Porque há uma, não é. há uma grande Mas eu não sei. onda de cientistas estudando a boson de Higgs relacionada à origem do universo. Né? Aí eu queria Eu acho que porque ele faz parte do modelo central aqui, do modelo padrão, ele é fundamental. Mas eu não sei, ele é fundamental para dar massa às partículas, isso eu sei, mas está, de certa forma, representado aqui. Deixa eu finalizar, estou acabando, daí qualquer coisa a gente faz perguntas. Falta só 2, né? Estou com metade do time aqui. Aí não tinha como eu não falar, então esse aqui é o modelo padrão, tá? O modelo padrão tem sido desenvolvido aí desde César Lattes, dali para frente, né, com a descoberta dessas partículas. Ele acho que é da data de 1960, alguma coisa assim. Ele era totalmente teórico e a gente foi descobrindo essas partículas aos poucos, tá? Mas tem um monte de coisa que o modelo padrão não consegue explicar, e a gente sabe que o modelo padrão está incompleto, se não uma coisa totalmente fora, mas conexões de coisas que fazem sentido, mas ele pode ser ou está totalmente fora, né? Errado, não errado, mas ou ele é incompleto, mas existe uma vertente que fala, não é isso, tá? Existe uma outra teoria, essa aqui é só teoria mesmo, é a teoria das cordas, teoria das supercordas, que descreve, né, todas as forças e como elas interagem na matéria, tá? É uma teoria super elegante, ela descreve aí ela vai contra, né, a descrição padrão da origem do universo, substituindo as matérias e partículas dos elementos por cordas. Então a gente teria aqui ondas se formando, né, vibrando e se novelando de formas complicadas, e cada uma dessas ondas formaria as partículas que a gente tem hoje. Então, é como se ela fosse antes ainda da origem das partículas. Aqui a gente trata as partículas como sendo a verdade absoluta, e a partir dessas partículas se forma o resto. Ela vem por trás disso aqui, ela fala, não, essas partículas que você está vendo aí, na verdade, não são partículas, são ondas vibrando e se novelando em formas complexas, tá? Mas não tem nenhum experimento, nada sobre isso, só é bonito na teoria, mas muita gente que acredita que seja a verdade. Marcelo. Oi. Eu acho que é isso. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu juro por Deus, eu entendi isso agora com você explicando. Porque o ponto fundamental é esse, da teoria, da origem do universo. Ele surge do nada. Isso aí o pessoal sabe. A massa vem depois, a matéria vem alguns milhões de anos depois, né? Que os elétrons se formam, as subpartículas atômicas. Foi até por isso que eu pedi para você fazer. Eu vou mostrar. Perfeito. Agora você. Eu vou mostrar. Isso fez todo o sentido. Vamos lá. Então, dependendo de como essa partícula vibra, dependendo de como são essas voltas, esses enovelamentos aqui, essas coisas formam, então, as partículas que a gente chama de fundamentais, como os fótons, como os elétrons, como os quarks, tá? Outra coisa que é legal dessa história, Gonçalo, e aí vem um pouco do spin, nessa teoria aqui, o universo teria 11 dimensões, tá? E não 4, como a gente conhece. Eu falo 4 porque são as 3 dimensões espaciais e a dimensão do tempo, né? A gente sempre considera o tempo como sendo a 4ª dimensão. Nessa teoria aqui, o universo teria 10 dimensões espaciais e uma do tempo. E essas outras dimensões, essas 6, né, dimensões espaciais, essas 7 dimensões espaciais que estão faltando, para a gente não consegue ver, não consegue sentir, é porque elas são muito pequenas, são dimensões microscópicas e a gente não consegue ver. Elas são dimensões da ordem dessas partículas que a gente nem sabe direito quanto elas são. Tá? Aí o spin, ele veria mais ou menos nesse sentido, Gonçalo. O spin seria uma dessas dimensões. A gente consegue sentir essa dimensão, mas a gente não consegue ver ela. Mas ela tem reflexo sobre o comportamento da partícula. Então, quando você conseguir montar nas 10 dimensões, você vê claramente a dimensão do spin lá. Mas como a gente não consegue ver, a gente só sente ela através dos experimentos. Então, deve ser fantástico entender essa. Eu não achei nada muito didático sobre essa teoria. Ela realmente cai em matemática, cai em coisas muito pesadas, mas deve ser fantástico se aprofundar nela e entender a estrutura da matéria. Mas você sabe, Marcelo, qual é
qual é o maior risco que eu enxergo nesse negócio? Se você começa a entrar nisso, você não quer saber de mais nada. É sério. Você para tudo, você pode dedicar sua vida e você entende perfeitamente. E como você falou, já não é mais a linguagem que a gente está usando aqui. Você só entende isso pela linguagem da matemática. E aí você tem que entender de matemática uma dimensão, em um nível de profundidade que você perde a conexão com o mundo. A verdade é essa. Simplesmente Sim. extraordinário. Essa, essa, essa coisa da dimensão que a gente tem um exemplo clássico, né? Imagina se a gente vivesse num mundo com duas dimensões, se a gente só enxergasse duas dimensões, e a terceira dimensão que existe, mas a gente não vê, fosse uma bolinha pingando, assim, sempre pingando na mesma frequência. Então, no ponto de vista de quem está na segunda dimensão, o que ele viria? Viria um ponto virando um círculo, parando até um certo ponto, depois esse círculo diminui, vira um ponto de novo, desaparece, fica um tempo sem aparecer, depois vem de novo, vem um ponto, vem um círculo. Consegue imaginar isso? Uma visão, uma bolinha pulando em 3 dimensões, só que você enxerga só 2 dimensões, você não enxerga a terceira. Então, quem está lá olhando nesse nível de 2 dimensões pode fazer uma teoria maluca para explicar o que diabo é esse ponto que vira um círculo e depois diminui, vira ponto de novo e desaparece, fica tantos segundos sem aparecer, depois volta. E a hora que você olha com as 3 dimensões, você fala, não, é só uma bolinha pingando, uma frequência bem definida, inclusive, não é nada maluco. É isso. A gente usava muito isso na física como explicação para muitas coisas. O spin é isso, a carga é isso. Isso está em mais dimensões, a gente não consegue ver, mas a gente consegue medir, a gente consegue sentir. Só que a gente não entende o todo porque a gente não enxerga as outras dimensões. É assim, tá? Marcelo, beleza, eu vou seguir aqui. Estou falando. Só complementar, eu conheço a teoria das cordas. Será que é por isso que cada onda seria segundo a teoria das cordas, cada onda seria uma dimensão? Será que será baseado nesse argumento? Isso aqui, essa figura aqui, ela é aquele desenho, eu não vou lembrar o nome, mas aqui é como se eu estivesse colapsando mais dimensões uma em cima da outra, né? É uma representação matemática de várias dimensões, tem toda uma teoria por trás, talvez o Lucas possa complementar isso, mas tem várias dimensões aqui para formar essa figura, tá? Ela não é uma figura bidimensional e acho que nem tridimensional, tá? Mas todas as dimensões ajudam no enovelamento da partícula, no enovelamento deixa eu seguir, só para fechar. Vamos lá, Marcelo. Então, voltando para o Big Bang, né? O legal dessa isso, está acabando. O legal dessa aula aqui, a gente começa lá a falar de átomo, de núcleo, depois a gente vai para o universo, depois a gente volta para os quarks, agora a gente volta para o universo de novo. Então, a teoria do Big Bang é a seguinte: nos primeiros segundos do Big Bang, surgiram as partículas subatômicas. Quem são elas? Então, elétrons, quarks, neutrinos, essas partículas e as outras também, as mais estáveis. Aí, 380 mil anos depois, surgiram elétrons e núcleos se combinando em átomos. Tá? Então, aqui já se formaram os prótons e os nêutrons. Mais 300 milhões de anos depois, deu-se origem às galáxias e depois, 9 bilhões, surgiram os sistemas solares. Essa aqui é outra que conta mais ou menos a mesma história, talvez tenha mais em detalhes. Ó, 10 a menos 43 segundos, 10 a menos 32, 10 a menos 6, o primeiro 1 segundo. Então, se vocês olharem isso com mais calma, vocês vão ver, os elétrons estão sendo formados aqui, nos primeiros 10 a menos 32 segundos, depois eu tenho os quarks sendo formados aqui, depois os nêutrons e os prótons, e aí acabou o primeiro segundo do Big Bang. Tudo isso aqui formou-se no primeiro segundo. Depois eu tenho aqui mais um tempo, começa a se formar os átomos, e eu tenho até 300 mil anos para a formação dos átomos mais simples, hidrogênio e hélio. Aí depois o resto é só dentro das estrelas mesmo, como eu já falei, tá? E aí, por último, eu só queria, esse site aqui é muito legal, eu descobri ele também assistindo umas aulas aí,
e ele permite, demorou um pouco para carregar, mas é muito legal, depois vocês tentem fazer. Ele é uma régua, né, que você vem puxando aqui, e ele vem dando todas as partículas com as suas dimensões. Então, a nossa menor partícula que a gente conhece é o neutrino, 10 a menos 24 metros. 10 a menos 18 está o quark up e o quark down. Os prótons e nêutrons estão em 10 a menos 15. O 10 a menos 10 está o átomo tá os átomos, né? A escala dos átomos. E aí você vem mexendo na régua, então você vem desde subatômicas, e aí você pode ir embora para o universo, ó, tá vendo? Ó, esteira de nêutrons tem 20 quilômetros, nem é tão grande. Aqui tem Vênus, Terra, como que esses planetas estão, e assim vai, 10 a menos 10 a 9, tem até 10 a 20 aqui, ó, as galáxias e tal. Muito legal, tá? Então acho que vale para a gente ter uma noção. Aí no meio do caminho tem o DNA, tem as proteínas, tem várias coisas que ele coloca aí e ajuda a gente a ter uma noção melhor do que são essas coisas todas. Beleza? Era isso. Marcelo, por isso que eu pedi para você fazer isso, bicho. Só você tem essa capacidade de explicar desse jeito realmente genial. Tirou